Bom dia! Nosso texto bíblico previsto para o dia de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 18. Quero enfatizar uma das histórias chamada História do Fariseu e do Publicano. O texto diz que ele é uma parábola muito conhecida de Jesus. E só para a gente se localizar, uma parábola não necessariamente é uma história verídica, mas ela é uma história que ela é contada por Jesus, é um estilo literário, muito usado para tentar explicar algo maior. Então Jesus tinha temas complexos para explicar, então ele contava histórias. Histórias do cotidiano, história da vida das pessoas, algo mais palpável. Interessante que o começo do texto diz que ali haviam alguns que eles confiavam na sua própria justiça e eles desprezavam os outros. Sabe aquela pessoa que aquelas pessoas que a gente convive, elas se acham superiores às outras? Aquelas pessoas que olham para nós e acham que estão um nível acima e nós um nível abaixo. Aquelas pessoas que acham que estão acima de todos e o resto é o resto do mundo. Gente chata de lidar, não é? Conhecidos popularmente como arrogantes, prepotentes, ou até na linguagem popular diz aquela pessoa nariz empinado. No meio dessa turma, além de outras, estavam ali essas pessoas complicadas. Mas também haviam discípulos, haviam seguidores de Jesus. E ali para aquele grupo de pessoas, Jesus conta então uma história. Ele conta a história de que dois homens estavam indo para o templo, para que ali tivesse seu tempo de oração. E o texto diz que ali então foi um deles, um fariseu, não é dito o nome, só um fariseu. Então realmente uma parábola, não é algo específico de alguém. E diz que esse fariseu ele era um homem zeloso, esse homem é religioso como todo fariseu, ele conhece a lei, ele conhece a palavra. Os fariseus deveriam ser o grande exemplo para o povo, um exemplo a ser seguido, a ser ouvido, mas um bom exemplo não só com palavras, mas um bom exemplo com atitudes. Esse homem começa agora a orar em público e ele ora alto para todo mundo ouvir e diz: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esses outros aí. Eu não sou como esses pecadores, esses adúlteros, ou até mesmo como esse publicano que está aí. Eu jejuo, eu dou o dízimo, e ele tem um discurso muito ofensivo, ele é muito agressivo, ele é prepotente. O discurso é bom, mas o coração a gente se questiona um pouquinho. E quando agora aquele publicano vai orar, e o publicano tem um problema social, porque ele é um dos grupos mais desprezados ou até odiados no tempo de Jesus, porque eles eram cobradores de impostos. E os cobradores de impostos normalmente cobravam mais do que deveriam cobrar. Então, tinha um problema, porque as pessoas se sentiam exploradas pelos publicanos. Inclusive, Zaqueu, outro personagem bíblico, diz que ele era chefe dos publicanos. Gente complicada. Uma pessoa que não era bem vista pelos outros. E diz agora que esse publicano ele se prostra, ele se coloca com o rosto em chão, ele não tem nem coragem de olhar para os céus para clamar a Deus, e ele só diz: Deus, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Você consegue perceber a diferença? O homem que conhece a lei, que conhece a palavra, ele tem uma postura de soberba e de arrogância. Enquanto aquele que é odiado pelo povo, quem sabe com menos conhecimento bíblico, ele bate no peito e diz: eu sou falho, eu sou pecador, eu não mereço estar aqui. Quero dizer que postura de soberba e arrogância não vem do Evangelho. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus e não tem a ver com a palavra. Por isso, quando nós falamos em conhecer a palavra, conhecer a Cristo, nós não estamos falando uma posição de ser superior aos outros, da gente poder olhar os outros de cima para baixo. Mas quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós lemos a Bíblia, mais ela faz com que a gente caia prostrado no chão, envergonhados, arrependidos, porque nós não merecemos tamanho amor. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, ela nunca vai nos dizer: nossa, como você é bom. Uau, que exemplo de vida. Mas muito pelo contrário.
A palavra sempre vai nos mostrar o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos erros. Por isso a nossa postura deveria ser de nos colocarmos diante da cruz de Cristo e dizer: tem piedade de nós, Senhor. A palavra ela nos aponta como pecadores, mas ela aponta para a graça de que Deus nos ama apesar de nós. Ele nos ama não por mérito nosso, Ele nos ama e por isso, por causa desse tamanho amor, nós nos constrangemos por quem nós somos. E que nesse tempo de recesso seja um tempo para você e para mim, para nós nos curvarmos diante de Deus, que nos ama, mesmo sendo falhos e pecadores. Quem sabe o teu clamor e o meu nessa manhã deveria ser: tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Amém.